Hoje o tema talvez seja polêmico, vamos ver. Vai depender aqui do andar, né, dos próximos minutos. O crente pode ouvir música do mundo? O crente pode ouvir música secular? Tem diferença de música do mundo e música secular? Músicas que não são evangélicas. Vamos colocar assim, músicas não evangélicas. O crente pode ouvir músicas não cristãs, né? E para debater esse assunto comigo e aqui com a gente, estou aqui recebendo o pastor Roger Alencar. Ele é formado em teologia pela FTB, é pastor na Comunidade Cristã Genuína em Campinas, pastor há 14 anos, é músico, tem 2 CDs gravados, né? CDs de música, tem banda e tal, é compositor, é cantor, é músico, toca vários instrumentos. Pastor Roger, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates. Bom dia, pastor César, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, pastor, que eu acabei de conhecer, um amor de pessoa, e obrigado pelo prazer, pela honra de estar aqui, Deus abençoe. Com a gente também, pastor Igor Alessandro, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Betel, o IBS, tem especialização e formação pela Faculdade Teológica Bethesda, no curso de Defesa da Fé, ele é apologista, é capelão internacional, tem aí o curso Hebraico Pro, ele é professor de hebraico, formado também pela Faculdade Bethesda, é idealizador de um projeto social muito legal, cara, que tem uma Kombi que pelas noites e madrugadas de São Paulo distribui alimento, cobertor, prega o evangelho, chamado Anjos de Vida. Bem-vindo aqui, pastor Igor Alessandro. Amém. A paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Roger Alencar. Para mim realmente é muita alegria retornar também, né, desse novo endereço da Rádio Musical, e eu tenho certeza que será realmente um debate edificante para todos nós. Amém? Maravilha, glória a Deus. E aí, você que está acompanhando o programa, qual é a sua opinião? Já pode mandar para cá. O WhatsApp para você mandar o seu áudio é 0 operadora 11 98484 9988, 011 98484 9988. Você manda o seu áudio aí mandando a sua opinião, e tem cantor aí também mandando a sua opinião para cá. Acho que é o PG que vai participar aí também do debate, mandando a sua opinião. E na técnica do programa, pilotando aqui a nossa nave, tá aqui o nosso querido Rafael, sempre sorridente, uma simpatia de pessoa. Vocês perceberam, né? E aí, peguei o mistério. Vamos lá, vamos trabalhar, vai. Pastor Roger, e aí? O cristão pode ouvir músicas seculares? Qual a sua opinião inicial aí? Inicialmente, claro que eu sei que vai ter desdobramentos aí que talvez o pastor Igor traga. Eu não vejo problema algum em ouvir música secular, desde que a gente veja qual é a mensagem que está sendo transmitida. De acordo com a palavra, eu acho que existe uma confusão meio grosseira, vou falar dessa maneira, entre a mensagem e o mensageiro. Hoje, focando na mensagem, não vejo problema nenhum, desde que a mensagem seja bem apurada. Com isso, não estou fazendo apologia a um funk pesadão, que eu nem considero como música, porque não tem o conjunto básico, que é harmonia, ritmo e melodia. Então eu sou em desacordo de ouvir um tipo de canção que vai fazer apologia ao sexo ilícito e tal. Mas uma canção de amor, vou tratar mais sobre isso, baseado em alguns textos. O primeiro, Romanos 14:14, a imundície vem mais da pessoa. A música em si, ela não é imunda. A imundície vem de quem considera isso imundo. Portanto, mas quando a música... não vejo problema. divulga uma imundície, ela não se torna imunda naquele momento? Se torna imundo por causa da mensagem, é o que eu falei anteriormente. A mensagem, a gente tem que se ater à mensagem. Que música eu estou ouvindo? Pra mim, sinceramente, eu nem faço a diferença entre música cristã ou música secular. Eu vejo música boa e ruim. E o boa e ruim, ritmo, mensagem, o que está sendo dito, o que está sendo falado, eu não vejo problema nenhum, desde que qual é a mensagem. Eu tenho alguns outros textos e... no decorrer do debate a gente vai apresentar. Claro. Pastor Igor, eu vou fazer a mesma pergunta para a gente nortear aí a sua impressão inicial sobre o tema. O crente pode ouvir música secular, meu irmão, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a gente não pode ser inocente em dizer que não tem nada a ver, né? Nós bem sabemos que esse assunto é polêmico, lógico, e a gente no decorrer do debate a gente vai
colocar algumas ideias aqui, mas eu quero dizer o seguinte: é muito perigoso. Eu não vejo como pecado, porque a Bíblia Sagrada não fala, não deve, não pode em relação à música, mas eu vejo como um erro, justamente porque a gente conhece a palavra do Senhor, até mesmo no Antigo Testamento, a gente sabe que o pecado, ele era, né, coberto pelo sangue. Então, quando a pessoa realmente pecava, tinha que fazer o sacrifício com sangue. Existia o pecado, né, para ser extinguido, para ser coberto por sangue, e também o erro. E o erro realmente se justificava pela água, né? Então, assim, o erro que eu quero dizer é impureza. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: não vejo realmente pecado, né, em ouvir uma música secular, mas é um erro, é uma impureza, justamente por causa disso. Tanto é que no Antigo Testamento nós vemos que o pecado de impureza impossibilitava as pessoas de entrarem até mesmo no santuário, no templo do Senhor. O que isso quer dizer? Impedimentos até mesmo de chegar até a intimidade do Senhor, impedimentos até mesmo de receber ali da parte do Senhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente deve tomar muito cuidado com isso, e até mesmo o apóstolo Paulo, ele vai declarar, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas, por exemplo, quando você fala que a pessoa tem problema depois para ter comunhão com Deus, sim, com seria certeza. como? A pessoa ouvir a música começa a curtir lá um roupa nova, sei lá, Sim, alguma, eu não sei as bandas. A e música, aí ela vai se distanciando de Deus, é isso? Seria sim, espiritualmente? A música, ela exerce um grande poder de persuasão nas nossas vidas, tanto como lembrança, como também desejo. Basta você ouvir uma música, se você está meio melancólico, você vai escutar uma música que seja. E eu quero aqui deixar bem claro que é o seguinte: tem muitas músicas evangélicas chamadas gospel que também realmente não glorificam a Deus, né? Deixar muito bem claro. Mas vamos supor, uma pessoa que ela está melancólica, uma pessoa que está um pouco abatida, escuta uma música alegre, ela vai se levantar. Então a música, ela tem o poder de levantar e derrubar. Agora a gente precisava tomar muito cuidado com aquilo que realmente a música está falando. Até eu escrevi aqui o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado sobre o propósito da música, né? Sobre o conteúdo da letra e também o estilo da música. Então, o poder que a música exerce realmente no ser humano, ele deve ter, a gente deve tomar muito cuidado com isso, em relação a isso. Ok. Para você mandar a sua opinião, e aí, crente ouve música secular ou não? 984849988. Pastor Roger. Bom, eu entendi a questão o pastor Abre falando sobre impureza, e eu releio de novo então o texto base que eu trago. Eu vou ler então ipsis literis, fica mais fácil. Eu sei, Romanos 14:14, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele a quem tem por imunda. Para esse é imunda. Porque se nós partimos do pressuposto que eu vou ouvir uma música, isso vai me contaminar, a música vai me contaminar a ponto de afetar a minha comunhão com Deus, logo eu faço uma pergunta ao pastor. O pastor assiste filmes, por exemplo, ou séries, sim, que também tem um poder de influência e que não corroboram necessariamente com o cristianismo. Aí apelou, hein? Porque a canção, ela é sacralizada e eu sei do poder dela e eu concordo que ela traz a melancolia e a alegria. E outra pergunta é também: e uma música de um cantor secular que traz a alegria, ou tipo, é preciso saber viver, canções que têm nuances positivas no sentido que não está em desacordo com a palavra, isso pode animar um melancólico ou não, porque não é sacra? Eu quero deixar assim claro que é o seguinte: existem umas grandes diferenças entre música sacra ou sagrada, música secular, que é aquela música que não agrega, né, e também não retira nada, e também a música mundana. A música mundana é imprópria, músicas que usam palavrões, enfim, todas essas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é claro que nós realmente, se a gente é como o Saião diz, né? Ele diz o seguinte, que nós temos que ser diferentes, não estranhos. Nós estamos no mundo, né? Vivemos aqui nesta terra, e é impossível você realmente assistir um filme que não tem uma música, ir a um supermercado que não esteja tocando uma peça música. de teatro, não estou fazendo isso, né? Quanto a isso, tudo bem, mas a repetição disso a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou ler até assim um texto que fala assim, em Efésios capítulo 4, versículo 29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda aos que ouvem. Essa palavra
torpe, né? No original grego, todo mundo tem como palavrão. Mas, na verdade, o significado dessa palavra torpe é impróprio, palavras impróprias, palavras contaminadas. E a gente sabe que nós vivemos em um tempo em que as músicas seculares, né, elas levam uma mensagem muito destrutiva. O amor que o mundo prega não é um amor entre um homem e uma mulher. Sempre está envolvido uma traição, sempre está envolvido com vícios, sempre está envolvido com muitas coisas, né? A palavra é muito bem clara. Até o salmista Davi, que foi um excelente músico, um excelente compositor, ele mesmo declara: Senhor, guarda os meus lábios, né? E aqui no Salmo 19:14, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então nós vemos o cuidado que Davi tinha justamente para agradar ao Senhor. Eu não vejo, vamos supor, escutar uma música secular. Se eu começar a escutar uma música secular, automaticamente, eu não nasci na igreja, tá? Deixar bem claro, eu não nasci na igreja. Então a gente tem sempre experiências seculares, mundanas, enfim. E se eu escutar uma música que me remete realmente a essas emoções, a essas lembranças e até mesmo esses desejos, e se eu não estiver firme com Deus, automaticamente isso vai... Mas às vezes a letra está sendo boa, você está falando. Mas aí a culpa não é da música. Sendo boa, tal. Até a letra isso sendo boa, é por isso que eu estou falando. Mas isso não é a música. Pastor Rocha. Isso não é a música, pastor. Isso aí é a sua lembrança. Por isso que Romanos 14, eu vou citar outros textos, mas eu não consigo sair deles. Sim. Porque você tem por imunda essa canção, que ela em si mesma não é. Talvez o pastor não concorde, mas ela em si mesma não é. Mas isso te remete a um momento que vai te lembrar talvez de uma balada que você foi, ou alguém que você ficou, sim, que não é sua esposa, mas não é a canção. Porque daí isso aí é um perfume, um comercial de TV, um filme. O pastor falou, sim, de repetição. E as séries de TV? O pastor não assiste, talvez o pastor não assista. Então uma série que tem uma repetição. Acho que é mais fácil a gente trabalhar na nossa maturidade cristã do que o que Jesus falou em João 17. Mas é que tá. Eu não peço que os tires do mundo, porque a gente está no mundo. Sim, com isso a gente não vai se contaminar, mas... Só que uma maturidade cristã não leva uma pessoa a visitar coisas realmente que já foram passadas. Que Jesus já nos libertou, nós somos uma nova criatura. É a lembrança, pastor, e não a canção. Não. A canção não tem a ver com isso. Mas aí você está falando de outras músicas novas, que não exatamente remetem. Ele falou de músicas, vamos supor, umas músicas antigas que eu remete a uma época. Eu gostava muito de rock, né? Gostava muito de rock. Gostava? Que pena. Não, eu gosto de rock, eu tô falando das bandas que eu escutava, né? Então vai AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, tocava bateria e tal. Então essas bandas, você sabe realmente, você que é músico, você conhece também as letras, você sabe que aquelas letras, muitas delas não edificam. Concordo. Entendeu? Não edificam. Então por que é que eu vou, como Deus já me libertou, já realmente... Então, mas você continua gostando da batida? Não, mas estilo não tem nada a ver em relação à música secular propriamente. A música secular que eu entendo é a letra ali contida. Entendi. Entendeu? Não é o ritmo. Então o você ritmo não vai agora ouvir uma outra música secular naquele ritmo, mesmo que você gosta do ritmo, mas não, você é secular. Estou falando músicas que me remetem realmente a um passado que Deus já me, já apagou, já me resgatou. Então, quando você fala sobre maturidade, a maturidade verdadeira de um cristão, ele não busca coisas que já foram passadas, entendeu? E outra coisa, eu não preciso, né? Que nem os músicos de hoje, principalmente os músicos da igreja. Eu penso assim, eles não precisam realmente escutar coisas seculares para ter até mesmo uma motivação para fazer uma letra, para fazer um acorde, para fazer nada. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus é quem dá. Bom, pastor Roger, o Espírito Santo o debate é para isso, né? Por que você discorda? Bom, eu vou resumir bastante, mas se você começar da década de 80, o nascimento da música gospel, chamada gospel, que a sacra sempre existiu e tal, mas a música gospel, quando estoura, ela vem com um propósito evangelístico, ali com as bandas Rebanhão, Vencedores por Cristo, Resgate, tudo mais, Oficina e tudo mais. Esse resgate da música gospel, ela vem com uma questão missional. E quando você vê a biografia de cada cantor, que a gente não pode negar que rendeu frutos, que eram homens de Deus, que são até hoje a grande maioria,
A raiz deles vem do tipo de rock que o pastor tá aí. Sim, mas eles não se tocam isso mais. Eles se converteram. Calma. É isso mas que eu estou falando. Não, mas constrói seu argumento. O pastor, a conversão é mudança de direção. Então, tudo bem, mas essa mudança de direção é que eu discordo. Eu não preciso abandonar. Eu preciso abandonar formas de ser, atitudes minhas e locais. E parar a canção de aquilo que remediava. Não, aí a canção é inocente nisso aí, desde que eu entendi que eu me libertei. Mas deixa eu entender sua que eu não ideia. terminei o... Então vamos lá. Desculpa. Eu vou te dar o tempo. Tranquilo, Eu vou te dar o tempo. Deixa eu entender a sua ideia. Quer dizer que o Joaquim, ele é roqueiro, tá no certo. mundo. E ele toca numa banda e tal, tudo mais. Aí tá. Aí ele se converte, ele continua gostando de rock. Hoje em dia tem lugar pra isso. Antigamente não tinha as igrejas, mas hoje em dia tem. Mas você defende que ele pode continuar sendo roqueiro lá no mundo, tocando no mundo? Calma, isso é outra história que isso daria mais tempo, mas o que eu tô tentando defender é o seguinte: como músico, na década de 80, eles não tinham nenhum prisma musical, técnico. Só me permita terminar, se eu não consigo concluir. Para poder desenvolver essa obra missional, que na época o rock estava em evidência, e Paulo se fazia de grego para com grego, logo eles estavam ali gospel para o evangelismo. Imagens que isso vai para outro desdobramento, opostas. Sim. Eu nem cheguei nisso ainda. Então eu não vejo problema, desde que você não traga isso para tua vida, essa influência que a música traz desse jeito para um novo convertido, eu não consigo enxergar assim, desde que tem uma obra missional, tem uma conversão, e o movimento gospel começa assim. Por exemplo, hoje esse worship que está em moda, por exemplo, uma banda como a Hillsong, que é muito famosa, com certeza o pastor ouve, eles têm influência do U2. O que a gente faz? É o U2 puro com músicas cristãs. O que a gente faz com essa influência que é nítida, que é notória, de uma banda que você vê, a maioria das letras do U2 também são super bíblicas, às vezes até mais do que músicas cristãs. Agora, porque o cara não tem uma vida com a igreja, eu não posso me preocupar com o missionário, vamos colocar assim, com o mensageiro, e sim com a mensagem. Desde que ele cante uma mensagem que não desabone a Bíblia nem o meu Senhor, eu não vejo problema nenhum. E depois eu quero entrar na parte de músicas românticas também e tudo mais. Sim, mas pastor Roger, que é eu tô muito falando amplo. isso, eu tô falando o seguinte: a influência, você está falando a respeito da música e tal, não sei o que. É claro que a gente realmente vai trazer algumas influências, mas eu tô falando de cantar aquilo que já não pertence mais a nós. É você pegar, como a gente tem visto, e hoje a internet, todos os vídeos, tudo você consegue gravar, tudo você consegue passar. Uma certa igreja sobre um certo pastor que estava cantando, sabe, uma música secular em cima do altar, e todo mundo, quer dizer, ali não é lugar, entendeu? Concordo, isso eu concordo. Então, assim, deixa eu só concluir. Tá bom, só concluir. A gente vê realmente na Bíblia Sagrada, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 5, que Paulo, ele vai falar a respeito do viver santo. O que é? Viver em santidade, buscar as coisas do alto. Ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a sua vida foi manifesta, então vocês também serão manifestados a Ele a glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos e a ganância e a idolatria. Então, só concluir, a gente está vendo aqui Paulo dando um ensinamento para as pessoas, os cristãos, buscarem realmente viver em santidade. Como que eu posso falar, eu tenho maturidade cristã e tudo, eu estou vivendo e buscando a santidade, escutando realmente músicas que não vai falar a respeito da minha fé? Eu quero falar sobre isso. A mensagem da música. A mensagem, o pastor está indo para um extremo de uma música mundana, sexualizada. E eu discordo também. Não acho interessante ouvir. Mas eu quero falar de outro tipo de música que não é de autor cristão. E que vamos supor, se a gente vai... Eric Clapton, você conhece? Todo mundo conhece. Maravilhosa a maioria das músicas. Tem uma música dele que fala a respeito... Não, eu já vou chegar lá. Que fala a respeito que a mãe dele ensinava a ele orar antes de sair. Né? É uma música maravilhosa, com uma melodia maravilhosa, tá? Nossa, que bênção, pode escutar? Então essa pode escutar. Só que o mesmo cantor canta a respeito de cocaine, que é uma apologia às drogas. Aí você fala, poxa, e aí? Aí o que eu falo como um verdadeiro... Então o pastor está focando no mensageiro, eu estou focando na mensagem. Mas então, a mensagem está na igreja, está na música. Clapton, aí você vai comprar o CD, aí o CD não vem em todas as músicas. Que a Bíblia... Não, graças a Deus o CD já não tem mais, você pode selecionar um montão.
perguntar. você baixa o álbum. Ó, a Bíblia diz assim: examinar. Buscar as coisas do É alto. que o pastor precisa deixar eu terminar. Desculpa, Precisa deixar eu pode terminar. Eu não falar, consigo Isso é concluir um verdade. raciocínio. Isso é Eu não verdade. concluí um raciocínio. A Bíblia diz assim: examinai tudo, retende o que é bom. Me permita terminar. Senão eu não consigo, eu me desconcentro facilmente. Sim, Se o pastor cortar, eu não vou conseguir falar. Eu não vou deixar de cortar, tudo bem, vai. Vai. Assim, a Bíblia diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Em qualquer coisa na vida, na face da terra, qualquer relacionamento de trabalho, de música, é que a música parece que sacralizaram ela com um poder que ela tem, mas eu não acho que é tanto nesse sentido. Me permita terminar. Então eu examino tudo na minha vida, com quem eu ando, onde eu faço, com quem eu trabalho com pessoas seculares, eu assisto filmes que não são de autores cristãos, eu compro carne no açougue que não tem crente, o padeiro não é cristão, eu não fico perguntando isso. Aí na música eu vou lá ouvir Eric Clapton, que é sensacional, com a mensagem que ele orava antes de dormir, beleza, a música com quem eu excluo da minha playlist. Ponto. Por exemplo, quando a gente foca no mensageiro e não na mensagem, o que eu faço com textos de Mateus 23, quando Jesus olha para o fariseu, ele fala, tá vendo tudo que ele tá falando aí, Mateus 23? Faça, mas não faça o que ele faz. Ou seja, a mensagem tá boa, o mensageiro descarta. O que Paulo fala em Filipenses? Eu sei que tem pessoas pregando isso, palavras de Paulo com as minhas palavras por causa do tempo, tá? Sim. Pessoas pregando por contenda para me acrescentar prisões. Mas o que importa? Que preguem a Cristo, que preguem o Evangelho. Então a mensagem não é corrompida, mas o mensageiro, ainda que ele se corrompa, porque como é que eu sei da vida dos cristãos? Tem pessoas no 3º, 4º casamento, como é que eu sei disso aí? Eu não posso olhar o mensageiro vai se haver com Deus, isso é Mateus 7. Ok. Bom, e tem outra coisa sobre música romântica. Mas conclui esse raciocínio. Eu tenho uma tá pergunta pro... Não, mas calma, aí você conclui o seu raciocínio. Então vamos lá, agora é comigo. Solta aí o PG, ele mandou um vídeo pra gente pra participar desse programa. Vai aqui meu abraço ao PG que tá aí acompanhando o programa. E vamos saber também o que pensa mais um músico aí na igreja brasileira. Vai. Olá, ouvintes da Musical FM, eu, PG, tô passando por aqui para dar um abraço a todos vocês e agradecer o carinho, já são muitos anos. Sei que minha música toca aí com vocês e sou muito grato pelo carinho, obrigado. Um beijo a todos vocês. E respondendo a uma pergunta que me foi feita sobre ouvir música secular. Eu, na verdade, gosto de colocar o seguinte, eu escuto músicas boas. Existem músicas que não são músicas cristãs dentro da igreja, mas são músicas que têm um teor político, social, muito bom, tanto em inglês, ou em português, ou em francês, o que quer que seja a língua, mas são músicas que têm uma postura, uma voz importante daquilo que está sendo escrito. E como músico que sou, também ouço música porque eu quero escutar harmonias, arranjos, quero entender muito mais. Tem músicas que são ricas na parte teórica da coisa, então isso é importante pra gente também. Eu ouço, e aquilo que não me agrada, que não faz bem pra mim, eu deixo de lado. O tema hoje tá pegando, né? O tema aí, a música mundana. O Alexandre diz, desde que não contenha nada imoral, acredito que possa sim. O Josmailton, acredito que nos é lícito ouvirmos músicas seculares desde que não tenha letras de promiscuidade. A Eliana, bom dia, paz. Dependendo da música, pode. Muitas músicas falam do amor de Deus, Deus é amor e tal. O Ricardo, música secular depende da forma como se ouve. A Joyce, na minha opinião, o cristão não pode ouvir música do mundo, não pode, pois não edifica em nada. O Paulo, tem música muito boa no secular e música muito ruim no gospel. O Cláudio, ele diz, creio que sim, depende da letra. O César, eu não consigo, não me sinto bem. O Antônio, eu acho que depende, desde que seja música que não influencia a maldade como funk e outros, mas acho que se a música estiver falando algo de bom, relacionado ao amor, alegria, tá liberado. O Wagner, eu acho que sim, desde que não seja funk. A Marleide, ultimamente alguns evangélicos gostam mesmo de exaltar o ser humano. Quem deve ser exaltado é Cristo. O Ricardo, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com... Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E comunhão tem a luz com as trevas. O Wellington diz, a questão é que o que seria música secular? Muitas pessoas confundem e dizem que música secular seria música composta por um não crente. Mas hoje vejo muitas músicas evangélicas que são piores que músicas seculares. E a questão é o que está sendo cantado ou ouvido, a letra da música no caso. Então tem uma galera aí participando aqui no site, pelo que eu vi aqui nas que eu li, o pessoal está dizendo que não tem problema, a maioria. Mas aqui no YouTube, pelo menos no meu canal aqui, a coisa tá diferente, entendeu? O pessoal tá dizendo que não tem que ouvir. Quer ver, ó? O Paulo Cícero, se não for para agradar a Deus, para adorar a Deus, não presta. O Luiz Antônio, todo músico tem desculpa de ouvir música mundana para aprender a conhecer
mais de música. Será que Deus, o Criador de tudo, não pode inspirar os músicos que tocam para Ele? Precisa pegar no mundo? A Lília, paz, pastores, o crente tem que ter temperança. Não vamos ouvir músicas com palavrões, etc. Mas esporadicamente ouvir uma música em uma festa, por exemplo, não tem nada a ver. O Paulo Cícero, Deus pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Salmos 40, versículo 3. E aí, enfim, o Luiz Alberto, o Bonovox do YouTube apoiou o aborto no seu país, né, e tal, como é que fica, enfim. Bom, tá aí, voltamos aqui para nossa mesa de debates, eu volto com o pastor Igor, né? É isso aí. Eu quero deixar bem claro que eu não estou sendo aqui radical. Se você me perguntar assim, pastor, pode ouvir música secular? Nós não vemos nada na Bíblia Sagrada que impeça isso. Só que o que acontece? Nós estamos vivendo em tempos onde a teologia do que tem está crescendo a cada dia mais. É claro que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje vão falar assim, mas não tem nada a ver e tal. Só que o que acontece? Eu costumo dizer sobre a porta da glutonaria secular. Aleluia. O que é isso, glutonaria secular? Quando você abre uma brecha ou uma vazão para escutar uma música, consequentemente, na sua consciência, isso é fato. Por mais que alguém não queira realmente admitir, isso é fato. Quando você está escutando uma música secular, nada te impede de escutar uma outra. E aí vai realmente abrindo uma vazão muito grande em ouvir. Não, você perde aquele crivo, você perde aquele senso, o bom senso do bom cristão, daquilo que deve, daquilo que não se deve. E esse é o perigo. Se você me perguntar, pode? Tudo bem, não tem nada na Bíblia Sagrada, mas por causa disso, aonde as pessoas não sabem, não tem o limite para falar assim, não, isso daqui eu não posso ouvir, ou isso daqui eu posso, dando essa vazão, não vai ter filtro. E é até interessante que eu vi um ouvinte falando aí a respeito disso, né? Como eu falei, que assim, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para nos dar realmente, sabe, o dom de composições e tudo mais. Você vê, Davi era um grande levita, um grande adorador do Senhor. Eu não vejo na Bíblia Sagrada Davi tendo que ir a algum festival de filisteus, de alguns exércitos inimigos, para realmente pegar alguma informação, é sério, para pegar alguma, sabe, para pegar alguma nota, alguma coisa. Não, o próprio Senhor dava para ele. Então o que é isso? Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona. Eu quero só concluir realmente com Efésios, a vida em comunidade, a vida em santidade em comunidade, que o apóstolo Paulo vai falar no livro de Efésios, capítulo 5, 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Só para concluir rapidinho, é o seguinte, hoje nós estamos vendo e vivendo um tempo muito difícil, pode ter certeza, que antigamente, eu me lembro, eu tenho 44 anos, estou mais velho aqui, 44 anos, e eu me lembro que as festas cristãs de crente, não existia outras músicas, não existia nem mesmo bebida alcoólica, não vou nem entrar nesse detalhe, mas eram realmente, daí chamavam o pastor fazia o culto, e na verdade não era nenhuma festa, era um culto de ação de graça pelo aniversário do irmão, da irmã, enfim. Hoje não, as coisas vêm mudando, que infelizmente aqui até mesmo em alguns aniversários não tem nem mais a presença do pastor para orar, quanto mais músicas realmente evangélicas. Então é perigoso isso. Pastor Roger, no Festival dos Filisteus. Essa foi boa, hein? Essa eu gostei. Eu não vi. Você não viu nem que sim, nem que não, né? Não, o Espírito Santo de Deus dava. Mas você pode afirmar que ele não buscou nenhuma... no festival? Que ele foi ou que não foi. Você pode falar certeza que ele não foi. Certeza que ele não foi. Como? É por inferência. A gente vê que o próprio inferência Espírito do pastor. Santo, não, inferência pela Bíblia Sagrada. Não, tudo bem. Não vou entrar no Festival do Filisteus, porque eles não pareciam ter música muito boa, não. Os caras eram uns gigantes desajeitados, né? Mas eu deixo uma pergunta pro pastor, mas eu quero... após a pergunta, eu vou seguir com uma linha de raciocínio, o pastor fica à vontade. Porque se a gente ir pro lado da música secular no sentido da letra pornográfica, de traição, como o pastor citou, eu tô de acordo. Não é bacana, não é interessante. E para quem tem que estudar as canções é outra história, a gente pode entrar nisso aí. Mas não é bacana, não é interessante mesmo. Mas música romântica, você pega um livro da Bíblia, Cantares de Salomão, que são músicas em primeira instância do noivo Salomão para a noiva Sulamita. São músicas
inclusive sexuais, profundas, que eu vim conversando com o pastor Djalma, que a gente fica ruborizado de ler algumas coisas que eu nem sei se eu posso ler aqui. É a Bíblia que eu estou relatando. Aí eu vou fazer uma comparação muito rápida de 2, 3 versículos com uma música dita secular de amor, certo? Rápido, então. Rapidinho. Por exemplo, a música do Roupa Nova, que a gente citou aqui, chamada Linda Demais. É uma canção. Vamos se ater à letra, esquece quem está cantando. Ele fala, por exemplo, aqui em Cantares 1:13, Bíblia: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, certo? A música, vista o meu futuro em seu corpo. Eu tô citando uma música secular, romântica, não tem nenhuma impureza nisso. Cantares parece ser mais sexual que a própria música. Cantares 2:3, te desejo muito além do prazer. Isso é a música. Agora eu cito a Bíblia. Qual macieira entre as árvores dos bosques, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a tua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Não tem horário para me falar sobre o fruto aqui, o que seria esse fruto, mas a gente sabe o que é isso. E eu poderia citar Cantares 4:12, 1000 beijos de amor, só eu e você. Tô falando de música romântica. E a noiva fala, o noivo, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. A respeito desse jardim fechado que é a mulher, o que a mulher responde para o homem? Levanta-te então, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se destile os meus aromas. Entre o meu amado no seu jardim e como seus frutos excelentes. Aqui é sexo entre marido e mulher, ponto, certo? A pergunta é, música romântica com uma letra de amor, que eu fiz um paralelo que teria muito mais aqui. O pastor vê problema? Se sim, nada contra a sua vida pessoal, pelo amor de Deus, não. Mas eu tô ali com a minha esposa, eu vou ouvir Eu Navegarei no Oceano do Espírito? Não, de forma alguma. Essa música que eu defendo. Okay? Como eu disse, a música secular, ela bem colocada, a gente não vê nada contra isso na Bíblia, né? Sagrada, entendeu? O que eu me atento é justamente a abertura de outras coisas. Desdobramentos que esta música, que este ato até mesmo vai gerar, entendeu? Você com a sua esposa, ou saindo tal, num hotel, alguma coisa desse tipo, é claro que você não vai colocar lá, né? Não tem nada a ver. Espírito, não dá, né? Não tem nada a ver. Há tempo pra tudo, né? Eu entendo isso, por isso que eu estou falando, não sou radical, mas eu tomo muito cuidado com os desdobramentos que isso realmente vai gerar, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A gente sabe que a nossa fé, ela é judaico-cristã. E quando você sabe disso, e quando você vê o povo judeu, ele é muito musical, né? Até mesmo na Bíblia Sagrada, eu tô falando um pouco rápido até por causa do tempo, mas assim, se você pegar a Bíblia Sagrada, o Ezequiel capítulo 28, que ali tem uma profecia de duplo sentido, nós vamos ver realmente, falando até mesmo de Satanás, a respeito dos pífaros, de tudo tal. Seria a inocência da nossa parte, né? Seria até mesmo, sabe, pensar de uma forma tão inocente que Satanás também não vai usar a música, que a música tem esse poder de persuasão, esse poder de trazer o desejo, de trazer algumas outras coisas, e não usar isso a favor dele. Então é assim, é por isso que eu falei, bati naquela tecla, né? A teologia do que tem. O que tem escutar uma música? Não tem nada a ver, mas isso pode trazer desdobramentos aonde a pessoa vai se alimentando de outras músicas e de outras músicas, sem ter o bom senso, sem ter o filtro, e quando você vai ver, a pessoa já deixou de orar, já deixou de buscar, já deixou de muitas coisas. Vamos saber o que pensa o ouvinte, solta pelo menos 2 áudios aí, porque o tempo urge. Paz de Cristo, Samuel Júnior de Jandira, Assembleia de Deus. Eu, como músico, eu tenho a necessidade de ouvir outros tipos de música, outros modelos, tem alguns muito seculares, para que eu possa me aprimorar, porque o ouvido do músico, ele trabalha muito junto ao que ele escuta, né? Se ele escuta só um tipo de música, ele não evolui tanto assim, porque ele não tem tanto conteúdo. O que diria dessa parte? Estou errado? Bom dia, pastor César Cavalcante. Meu nome é Moisés, de Carapicuíba. Vou dar minha opinião, pastor. Na minha opinião, tem certas músicas que é melhor do que muitos hinos. Tem hinos que não devem ser ouvidos, mas tem música boa que pode sim ser ouvida. Esta é a minha opinião. Um abraço.
Bom, voltamos aí. O Hélio tá dizendo o seguinte: música, filme, futebol, novela e tal. O cara também não ouve música secular, mas mais a música mais o hino do Timão ele canta, né? Do Flamengo, e com do mais São Paulo. entusiasmo que o louvor, do que o louvor da igreja. Então a gente se atém só à música, né? A gente não se atém aos filmes, às séries. Um torneiro mecânico, ele vai aprender sobre a profissão dele, ele vai estudar o que outros torneiros mecânicos mais profissionais estão falando. E ele não vai querer saber se esse torneiro mecânico é um cara que é cristão, que não é, que fé que ele defende. Ele precisa estudar aquilo. Qual é o problema do músico? Eu tô até me provocando aqui um desdobramento desse debate. Em estudar canções que no meio secular, infelizmente, são mais vastas, porque o meio gospel hoje, que eu estava concluindo aquele raciocínio, se limitou a ficar dentro da igreja, largou a obra missional em grande parte, e o movimento gospel virou então um segmento agora de mercado, né, que é outra história. E eu acho que o pastor concorda que as canções são mais contaminadas às vezes que uma outra canção secular. Então esse é o meu filtro, na qual eu não vejo problema. Nós estamos talvez combatendo o inimigo errado, não é a canção. É a pessoa que ela precisa então sair do mundo, porque tá bom, eu fugi da canção secular porque isso vai me levar a um ambiente. Mas o que eu faço com um filme? O que eu faço com um cheiro? O que eu faço com um perfume? Com uma lembrança? Então, com uma mas memória, aí com uma palavra? Aí o Roger é outro, que seu xará. Ele tá dizendo, eu escrevi um rap uma vez e utilizei um instrumental de uma música secular. A letra era minha. Um pastor me chamou a atenção, falou que o instrumental era de uma música em inglês que falava de sensualidade e tudo mais. Minha letra era para Deus. E eu não me preocupo. Um abraço ao meu amigo de sala do hebraico, que é o Igor Alessandro. Ele fez hebraico com você. O Roger. É o Roger. E o pastor Roger Xará, e também da mesma igreja. Ele é da Genuína também. Mas ele é da Genuína de Jundiaí. Então, pastor Roger, eu não estou falando a respeito de ritmos, entendeu? Ritmo é uma coisa. É isso que eu falo. Você tem que saber o conteúdo daquela letra. O que ela vai levar você a pensar, a sentir, a desejar. É a letra. Que nem o Roger, nosso amigo. Ele usou uma base de uma música secular e colocou uma letra. Não tem problema nenhum nisso. Até porque eu vejo que o senhor está falando assim a respeito que eu falei do Eric Clapton, tal, não sei o que. Mas ele falou. Só que a gente precisa saber o seguinte, a fonte também. Mas falando de fonte, olha só que interessante. Nós vemos os dois filhos de Adão e Eva. Caim, a gente sabe, né, do pecado e tal, tudo tal. Um dos filhos dele foi Jubal. E é ele quem realmente, né, criou os instrumentos. Quer dizer, filho de uma pessoa que infelizmente praticou o pecado e tudo mais, tal. O que eu quero deixar bem claro é que Deus, ele está no comando de todas as coisas. O Senhor, ele permite, o Senhor, ele ama a cultura, ele ama coisas que são boas. Se a gente pegar realmente os ornamentos do templo, até mesmo do tabernáculo, a gente vê beleza naquilo, né? Vão pegar o menorá, o castiçal. Por que fazer um castiçal com 7? Por causa da beleza. Entendeu? Então Deus, ele gosta da beleza, daquilo que é bom. Mas a gente, como servos do Senhor, a gente precisa saber se atentar não só aquilo que é bom, mas aquilo que vai gerar dentro de nós. Entendeu? Então é isso que eu tô pegando firme, justamente sobre o cuidado de não escutar música realmente secular. Aquilo que vai vir depois, né? Bom, a porteira que vai abrir depois. Bom, infelizmente o tempo é curto demais, 1 hora voa. Eu me policiei aqui, eu fiz 5 minutos de propaganda. O certo era mais, mas porque o tema aqui tá exigindo que a gente dê atenção. Mas infelizmente a hora voa, tá certo? Se você não quer perder essa oportunidade do hebraico, é só chamar no WhatsApp. É hoje, gente. 990076844. Quer aprender a ler, escrever, falar, transliterar do hebraico para o português? 990076844. 90076844. Agora a gente vai para a vinheta e as considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Roger, uma alegria ter o senhor aqui. Suas considerações finais nesse assunto, o senhor tem 1 minuto e meio. Eu que agradeço, pastor. Obrigado, pastor Igor, por te conhecer, viu? Eu só quero reafirmar novamente que eu não vejo problema nenhum em ouvir música secular.
A palavra nos assegura em 1 Tessalonicenses 5, examinar tudo, retende o que é bom. Então você tem que saber reter tudo na vida. Música, trabalho, para onde você vai, filmes que você assiste, examinar e reter. Romanos 14, que eu citei bastante também, nada por si só é impuro, a não ser aquele que torna aquilo impuro. Se isso está te remetendo a impurezas, não ouça mesmo. Só ouça músicas sacras. Eu também não vejo problema em portas abertas, como o pastor citou, que eu não consegui combater esse argumento, então vou usar rapidinho. Eu tô ouvindo, isso vai abrir outras portas para outra coisa. Então a gente precisa sair do mundo, porque tem outras situações que vão nos abrir portas. Eu acho melhor trabalhar no meu cristianismo, na minha maturidade com Deus, na minha sensibilidade, do que alguma coisa externa ter tanto poder assim comigo. Ao passo que eu finalizo dizendo, se isso te traz algum incômodo, ouvinte, se isso está trazendo peso à sua consciência, não faça, não ouça, não toque, não assista. Mas ver que isso é pecado, não é. Ver que isso é problema, eu não vejo, desde que você trabalhe o seu cristianismo com Deus. Porque como é que faz uma faculdade a qual se falam de tanta coisa errada, termos e situações, uma série que você gosta de assistir, que ali vai ter questões complicadas. E aos músicos que estão me ouvindo, não há problema em você estudar canções, ritmos, porque tudo foi criado por Deus, no fim das contas. O dom de Deus foi dado aos homens. A maneira que eles estão usando, sacro ou não, eles vão se haver com Deus. Mas foi dado aos homens, inclusive as músicas seculares. Eu nem chamo assim, tá? Só música boa ou ruim. Eu enxergo assim. Obrigado pela oportunidade. Pastor Roger, para te encontrar nas redes sociais, como é que faz? @Roger Alencar. @Roger Alencar no Instagram, acho que é o melhor caminho. Eu tô para abrir um canal no YouTube, mas ainda não consegui. Então, @Roger Alencar no Instagram. Maravilha. Pastor Igor Alessandro, suas considerações finais. Obrigado, cara, por ter atendido nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, em nome de Jesus, tá? Feliz em conhecer o pastor Roger, pastor César, de longa data também. E eu só quero deixar este pensamento. O cuidado em relação a ouvir músicas seculares, justamente dos desdobramentos que isso pode dar. Aí talvez você fale assim, mas as outras coisas. A música, ela tem um poder de persuasão muito grande, diferente de outras coisas, né, que não dá tempo aqui de falar. Mas eu sei que realmente você que está nos ouvindo vai colocar na balança. A princípio, temos que ter bom senso em tudo e buscar sempre a intimidade com o Senhor, nunca perder realmente essa intimidade. E eu agradeço realmente essa oportunidade. Pastor, quem quiser conhecer a Assembleia de Deus, uma palavra de vida, como é que funciona? A Igreja Assembleia de Deus, uma palavra de vida, fica na rua Capitão José Machado, número 267, no Jardim Primavera, cultos às terças e quintas, 19h45 e domingo. Hoje tem, às 19h45 e domingo às 18 horas. E tá na rede social? Como Sim, é que acha? No Facebook, AD Uma Palavra de Vida, e no Instagram só o meu mesmo, PR Igor Alessandro. PR Igor Alessandro no Insta, tá certo?